Seja muito bem-vindo a esta nossa live de número 168. Sim, há 168 semanas você tem um encontro marcado comigo e com os profissionais que fazem parte da nova cara da Neuro. Essa tribo de profissionais que se reúne todas as quartas-feiras às 8 da noite faz mais de 3 anos. Pois é, com um objetivo em comum. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e entregar resultados e excelência ao paciente neurológico. A comunidade Torriani se reúne de portas abertas para você que é novo, está chegando agora, não me conhecia, nunca ouviu falar da comunidade Torriani. Seja bem-vindo, essa aula é para você, ela é gratuita e a gente abre as portas aqui do YouTube para que você conheça a nossa didática, entenda o que a gente discute aqui dentro, qual é o nosso propósito e, de repente, se você se interessar, aqui no descritivo desse vídeo você encontra o link para poder acessar a comunidade Torriani e também, caso você se interesse, para entrar na lista de espera do raciocínio clínico. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, coisa, dá uma curtida nesse vídeo e se inscreva no meu canal, assim você fica sabendo e recebe um alerta todas as vezes que eu entrar ao vivo. E já põe nos lembretes aí do seu dia a dia, porque toda quarta-feira às 8 da noite, faça chuva, faça sol, a gente está juntos aqui para impulsionarmos nossas carreiras e desenvolvermos o nosso trabalho com os pacientes neurológicos. Dentro da comunidade Torriani, você encontra aulas novas semanalmente, material didático de suporte dessas aulas e um ambiente de troca dentro do grupo fechado do Facebook. Lá a gente discute caso clínico, faz rede de relacionamento, aquele famoso networking. Lá a gente faz análise de vídeos de pacientes e a gente troca figurinhas com profissionais de todas as áreas que atuam com pacientes neurológicos. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, profissionais de educação física, são todos bem-vindos nessa rede ética, respeitosa, que tem o propósito de levar excelência para os pacientes que tanto estão precisando dos nossos serviços e do nosso trabalho. Dentro da comunidade Torriani, você vai ver que essas aulas elas sobem para a plataforma Hotmart com material didático, material de suporte, e lá já temos mais de 350 aulas disponíveis para você ter uma visão 360 da sua carreira e da sua abordagem com os teus pacientes. Então, se você gostar dessa aula, se você gostar da nossa discussão, você clica nesse link aqui do descritivo para conhecer a comunidade Torriani. Todos os meses, dentro da comunidade Torriani, um membro se voluntaria ou é convidado a trazer um paciente de verdade. Um caso que a pessoa está atendendo, que ela quer uma ajuda, que ela quer uma reflexão coletiva, ou às vezes que ela quer mostrar o bom trabalho que está fazendo, por que não? Não tem melhor forma da gente aprender do que a gente aprender com um caso real e com as dificuldades de algum colega. Então, essa live de hoje ela é uma live gravada, ela é uma dessas lives em que a gente vai discutir um caso clínico de um membro da comunidade que prontamente se voluntariou para trazer um paciente aqui. Então, você está assistindo essa aula e essa aula é gravada. Tanto eu quanto a minha convidada estaremos à disposição no dia que essa aula está ao vivo para você, para conversar com você no chat, para responder suas perguntas, para de repente ouvir a sua perspectiva desta apresentação. Então, use o chat para conversar com a gente, use o chat para trazer, de repente, um comentário acolhedor, ético, para o paciente que a gente vai discutir, para o profissional que está trazendo o paciente, enfim, é trocando que todos nós elevamos o nível da nossa profissão e elevamos a qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes neurológicos. E é com muito prazer que eu recebo a Ana Paula Oliveira aqui comigo. Ana Paula é de Recife, ela é formada há 10 anos, é especialista em fisioterapia neurofuncional, tem mestrado pela UFPE e é doutoranda também pela UFPE. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite, Ana. Olha, muito obrigada, Camila. Eu quem agradeço. Assim, um prazer enorme estar aqui e uma possibilidade de crescimento, né? Sempre que a gente para discutir
para ver um ponto de vista diferente, né? Com certeza vai ser muito enriquecedor. E o paciente, né? A paciente é que vai sair se beneficiando mais ainda. Muito Sem obrigada. dúvida. Eu é que agradeço e agradeço estendidamente à tua paciente que ofereceu o caso dela e consentiu que você pudesse trazer o caso dela para a nossa discussão e para o nosso enriquecimento. Então, já de antemão, muito obrigada. Aprender através, né, da história da senhora, do caso da senhora, nos vai ser muito útil em termos de crescimento profissional. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje aqui já tiveram um paciente em condições similares e que vão poder aprender e transferir um pouco das nossas discussões para fazer a qualidade do serviço chegar a mais e mais pessoas. Eu vou compartilhar a tela, Aninha. Perfeito. Eu vou falar Aninha porque a gente sempre te chamou de Aninha, não vou chamar de Ana Paula, não. A Por gente já favor. tem uma intimidade, por favor, né? E aí, ó, os slides estão aqui, fique à vontade. Você vai seguindo, quando eventualmente tiver uma pergunta, eu peço licença, a gente vai fazendo na forma de um bate-papo, beleza? Pronto, perfeito. Vou então para a página aqui onde eu projetei, fiz os slides. Eu acho que eu não vou ficar vendo diretamente você, mas qualquer coisa sinaliza Exato. que começa. Eu sinalizo, aí a gente para de compartilhar, que aí você começa a me ver de novo, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, iniciando, né, com essa apresentação de estudo de caso clínico. Inicialmente eu trago o termo de consentimento que foi assinado pela paciente, ele foi lido e esclarecido para ela e ela estava de acordo. E agora eu vou começar a falar um pouquinho da história de Dona Severina Gomes Vasconcelos, que gosta de ser chamada de Dona Nina. Então, Dona Nina, ela tem 74 anos, atualmente ela é aposentada, anteriormente, né? Ela trabalhava como gerente de RH numa empresa da cidade natal dela, né? Ela é da cidade de Moreno, que é uma cidade que fica relativamente próxima aqui de Recife, deve dar uns 60 quilômetros só de distância. Ela é mãe de Fabiola e de Alessandra, também é avó aí de pelo menos uns 5 netos, e ela é divorciada já há bastante tempo. Como histórico de Dona Nina, ela sempre foi uma pessoa muito ativa, muito proativa, sempre engajada, sempre gostou muito de carnaval, de comemorar, né, essa festividade. Inclusive, na cidade dela, em Moreno, ela era uma das pessoas que organizavam um dos blocos de carnaval que saíam. Então, assim, ela tomava a frente para ir na costureira, fazer o modelo das roupas. Eu já vi algumas fotos dela lá, com todos os trajes, né, carnavalescos. Ela sempre foi muito cuidadosa, sempre se dedicou muito, né, ao que ela gostava. Outra coisa que ela sempre foi muito proativa, ela sempre organizava anualmente encontro com os amigos da época do colégio. Então, assim, você vê uma pessoa passar a vida toda, né, tentando resgatar esse vínculo, isso é uma coisa muito importante, muito bonita. Então, ela sempre teve esse perfil de liderança, sabe? Uhum. E sempre muito ativa e resolutiva. Ela também, como fatores, né, pessoais, pratica hidroginástica já há alguns anos, pelo menos aí uns 4 anos, e musculação, que ela iniciou também ano passado. Ela tem uma boa rede de apoio familiar, então tanto a filha, principalmente Fabiola, toma muito à frente, né, tá ali na comunicação mais direta comigo, quanto as netas. Tem uma neta dela também que estava no meu processo de coleta de dados do doutorado, então a gente se conheceu lá enfim, a gente tem uma proximidade também, e eles sempre fornecem bastante apoio, e ela tem presença constante de cuidadoras. Uma fica durante a semana, outra no fim de semana, as duas dormem com ela. Atualmente ela está morando aqui em Recife, e quem acompanha realmente, assim, diariamente para dormir e tudo mais, são essas cuidadoras, isso é um ponto importante. Como alguns fatores limitantes, vamos dizer assim, como algumas barreiras, né, que existem, que eu vejo no caso de Dona Nina, é uma má adaptação, principalmente em relação à altura da cama dela, que já foi posto isso para a filha, a gente já pensou em adaptações, e o próximo passo, pelo que a filha me repassou, é trocar essa cama, porque a altura dela é muito ruim, né, muito alta. Então, ela já não consegue se projetar tão bem para conseguir sentar e deitar na cama com segurança. E a poltrona, que é justamente, eu já vou adiantar, o ponto principal da queixa de funcionalidade dela, estão ainda mal adaptados. Né? Tem a questão do uso de bengala, que eu coloco como facilitador barra barreira. Né? Então, ao longo da apresentação, da discussão, a gente também vai ver se continua sendo a melhor estratégia ou não. Atualmente, ela usa bengala no deslocamento domiciliar. Ela também tem uma característica de anosognosia. Então, assim, é uma dificuldade na percepção realmente da gravidade do caso dela.
Eu noto que nos últimos meses, pelo menos há uns 2 meses, isso vem melhorando um pouquinho. Ela vem pedindo mais ajuda, mais auxílio, principalmente das cuidadoras, no deslocamento, nas transferências, e isso, inclusive, tem mantido ela mais segura. Mas desde o início do acompanhamento, eu sempre notei ela muito com essa dificuldade de tomada de decisão de risco. E uma Deixa eu ansiedade. perguntar uma coisa, Aninha. Ela tem conhecimento, ela sabe do diagnóstico dela, ela entende o diagnóstico dela, ou não? Ela entende. Ela Entende, ok, entende. ok. Ela entende, inclusive, que é uma questão progressiva, né? Sim. Tanto o neurologista que acompanha ela, que também é uma pessoa super aberta, a gente conversa muito sobre o caso, já tinha repassado para ela, e ela, vez ou outra, pergunta para mim, sabe, durante o atendimento, Ana, você acha que isso é da doença? Né? Então, principalmente quando vem as questões de queda, né? Na PSP, realmente, a queda tem sido um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo que ela tem noção desse prognóstico mais reservado, muitas vezes ela, não, mas eu acho que ainda consigo fazer sozinha, sabe? Então, acaba não Sei. medindo esse risco e se expondo realmente a essas quedas. E uma ansiedade que vem se exacerbando, tanto relacionada ao processo realmente, né, de evolução da doença, quanto atualmente ela está em Recife e já relatou o desejo de voltar a morar em Moreno, só que as duas filhas, as netas, toda a família dela está aqui em Recife, então já seria um problema a mais também, né? De intervenção farmacológica, ela está em uso de sertralina, bupropiona, mibetriq, quase não sai, trazodona e quetiapina, tanto principalmente, né, a carga maior dos medicamentos tem esse perfil antidepressivo. Ela também faz uso de um medicamento para incontinência urinária, que vem sendo um pouquinho mais importante, principalmente de urgência, e ela tem dificuldade também, tem relatado dificuldade em iniciar o sono. Então, às vezes, eu chegava para atendê-la, ela falou que dormiu muito mal, dormiu só 3 horas à noite, e aí foi organizado um esquema para melhorar essa questão do sono. E como condição de saúde, né, vindo aqui por último, ela tem a paralisia supranuclear progressiva. Uhum. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, só para fazer um apanhado realmente do que a gente vai estar falando, né? A PSP, ela ocorre, né, numa degeneração do núcleo óculo-motor, e eu coloquei aqui nessa imagem dos pares cranianos, o óculo-motor é o terceiro par, então ele está localizado lá na saída desse par do tronco encefálico, e, além dessa degeneração, especificamente do núcleo óculo-motor, existe um outro núcleo também, que é o de Weddinger-Wetzpel. Então, ele está muito relacionado, esse terceiro par craniano está muito relacionado à motricidade ocular extrínseca, e esse outro núcleo que eu falei, ele está muito relacionado à movimentação da contração de músculos mais relacionados à contração de pupila mesmo. Então, isso é importante, porque lá na frente eu vou falar de uma característica sensorial / perceptual que está ocorrendo com ela também, que ajuda a desorganizar um pouquinho. Fora isso, a PSP também é classificada como dentro do espectro das taupatias. Então, o acúmulo da proteína tau causa uma degeneração também a nível de córtex em diversas regiões, e aí realmente é inespecífico. Por isso que a PSP ela costuma cursar tanto com sintomas motores quanto com sintomas cognitivos. E aí, eu conversei com o neuro dela também para preparar a apresentação. Os exames de imagem que ela tem são de 2022, que foi justamente no ano do diagnóstico. E aí ela tinha um PET-FDG, que fala mais sobre o metabolismo, né, das regiões cerebrais. Ela tinha um hipermetabolismo nessa região frontal, mas a ressonância não veio com nenhuma alteração naquela época. Hipo, né? Uma diminuição, né? Isso. Nessa região frontal, então isso já diz muito sobre a questão cognitiva dela também, principalmente atual. Tá. Trouxe algumas imagens já para a gente ter, em cima desse diagnóstico, né, dessa condição de saúde, a gente já tem uma ideia de como essa paciente se apresenta, tá? Então, falando um pouquinho da história da doença atual, como eu falei, o diagnóstico ele veio lá em 2022, mas o encaminhamento para fisioterapia ele só foi dado em 2024, no ano passado, justamente porque os episódios de queda eles foram aumentando. Então, desde 2022, 2023, ela já apresentava quedas desses episódios, mas eram mais ocasionais. E aí, quando eu cheguei para avaliar ela no ano passado, exatamente, em março de 2024, ela chegou a relatar uma frequência de 4 quedas por semana. Então, assim, Nossa! estava realmente muito exacerbado. E Muito, muito. nunca teve uma fratura, nunca teve nenhuma Não, lesão assim mais grave. não, felizmente, Camila, eu falo para ela, seu anjo da guarda lhe protege Nossa, muito, vamos meu Deus! agradecer.
Pois é, Uhum. então assim, eu peguei ela realmente num estágio muito crítico da doença e assim, ela tinha relativamente pouco tempo de diagnóstico. Ela ainda, lá, quando recebeu o diagnóstico em 2022, inclusive, era independente, totalmente independente para as AVDs básicas. Uhum. As instrumentais, ela já tinha alguma necessidade, suporte das filhas, das netas, mas assim, a PSP também tem essa característica de uma progressão relativamente rápida, né? Então, Aham. 2022 até 2025, o quadro já mudou bastante, que é o que eu vou trazer Bastante. para Tá. E vocês. você está atendendo ela tem o quê? 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, né? Isso, exatamente. Uhum. Dentro desse 1 ano e meio, eu já consigo perceber também, tanto pela visão de acompanhamento clínico, quanto pelas escalas, o quanto ela realmente tem, infelizmente, progredido nessa questão de progressão de doença. Tá. E aí é justamente o que eu trago aqui, né? Inicialmente, então, Uhum. em março de 2024, eu fiz a avaliação com a Minibest. Então, como tinha muito essa questão dos episódios de queda muito frequentes, isso estava dificultando, né, até a marcha domiciliar, uma deambulação mais segura, eu apliquei a Minibest, e aí ela pontuou inicialmente 18 de um teto de 28, né? Alguns meses à frente, em julho de 2024, eu fiz uma reavaliação. Ela conseguiu melhorar um pouquinho, né? Então, foi para 19 de um total de 28. E esse segundo semestre de 2024 foi o período realmente que ela ficou mais organizada. Foi assim, ela chegou a passar meses, pelo menos aí uns 2 meses, sem ter queda nenhuma. E aí, Uhum. quando a queda aparecia, era uma coisa realmente mais ocasional, mais pontual. E aí, Uhum. no início desse ano, em março, fiz uma outra reavaliação e já mostrou uma queda novamente dessa pontuação. E mesmo que assim, ela não tenha melhorado tanto na primeira reavaliação, né? A gente sabe que é uma doença progressiva. Então, mesmo que a pontuação tivesse se mantido estável, a gente estaria ali relativamente mais tranquila. Mas no início Uhum. desse ano, eu fiz a reavaliação, diminuiu, e agora, nesse segundo semestre, em agosto, eu reavaliei e diminuiu mais ainda. Então, ela agora está com 16 de pontuação total na Minibest. E seguindo como o TUG também, né? Um dos itens lá, o último item de avaliação da Minibest, a gente vê também que ele vem progredindo em piora. Então, Uhum. inicialmente, o tempo da tarefa simples era de 19 segundos. Foi reduzindo e agora voltou a aumentar, né? Na penúltima foi 24, agora já 29 segundos para a tarefa simples. E para a dupla tarefa, inicialmente estava em 17 e agora está em 35 segundos. Então, assim, a marcha dela realmente ficou bem comprometida, Bem está comprometida. comprometida. E o Porque que explica bem as quedas, né? Ana, explica bem as quedas no dia a dia, assim, se ela dividir a atenção com alguma coisa, mesmo em pensamento, né? Pensando em outra coisa, que é dividir a atenção, ela tem grandes chances de cair. Exato. Inclusive, um dos vídeos, foi interessante você pontuar isso, um dos vídeos que eu vou trazer que não está relacionado diretamente à queixa de funcionalidade, que é uma transição de sentado para em pé, mas é um vídeo de marcha. E mostra justamente que a mínima distração já faz ela desequilibrar, né? Então, Exato. ela está num risco realmente muito alto. Uhum. No meio do ano, em junho, eu fiz o teste de sentar e levantar 5 vezes, porque mais ou menos em junho foi quando ela começou a trazer uma outra queixa para mim que ela não trazia antes, nunca tinha comentado sobre isso comigo. Que é uma sensação, ela, quando está na transição de sentada para em pé, ela fala de uma sensação diferente na perna, e aí ela aponta para essa região de quadríceps. Ela Uhum. fala, é como se não estivesse respondendo, é como se estivesse mais É. duro para mexer. E aí eu fiz Uhum. esse teste, ela com um tempo elevadíssimo Nossa, é também. muito elevado. Isso aí, Ela 2 minutos e meio é muito alto para fazer 5 vezes o sentar e levantar. Exato, muito, muito. Ela está, infelizmente, né, indo nesse caminho de estar mais desorganizada, né, dos vários sistemas. E o Uhum. último teste, a avaliação inicial que foi feita justamente com o neurologista lá em 2022, foi o MOCA. Ela pontuou Uhum. 18 de 30 no MOCA. E o MOCA mais recente dela, que foi desse ano, já está em 10. Então, Tá. assim, isso também Ela tem puxa um bastante esse comprometimento cognitivo. quadro. Qual componente da MOCA quais componentes da MOCA estão mais comprometidos? É mais memória? É mais planejamento? É Planejamento, mais organização temporal, espacial? O que que é? planejamento, função visoespacial e a questão da fluência, fluência verbal. Até na fala dela a gente anota isso, ela procura, Ok. hesita muito, sabe? Faz trocas de palavras, Uhum. nomeia de uma maneira mais genérica a coisa, um negócio. Então, assim, Uhum. mas especificamente, planejamento sequencial para ela tá realmente muito Tá, difícil. realmente é um problema. Me fala uma outra coisa, Aninha. Tem mais profissionais na parada? Tem TO, tem fono, tem outros profissionais ou é só você e o neurologista?
Atualmente, tem um neuro que ela acompanha de frequência, ela está comigo, ela tem um profissional de educação física fazendo atividade, né, de musculação com ela, Uhum, mas eu já sinalizei para a família, inclusive a gente fez uma reunião já para pontuar isso, a necessidade de terapeuta ocupacional, pelo menos a uhum, TO, para uhum. ajudar nessa parte de reabilitação cognitiva, do planejamento, É, das atividades sequenciais, que a gente usa muito isso nas AVDs, né? Então, sentar, uhum. levantar, troca de roupa. E aí, a última reunião que eu tive com a família, acho que foi uns 2 meses atrás, foi especificamente com a neta dela, e aí eu pontuei tanto a questão da cama, da poltrona, necessidade de um acompanhamento mútuo também. Uhum. E aí eles estão para resolver isso, Camila. Tá, porque isso é essencial. Se eles estiverem nos assistindo, né, se alguém da família, né, estiver assistindo, ou a própria dona Nina, eu acho que essa é uma questão importante de ser avaliada do ponto de vista da organização da família, financeira, eu sei, mas que vai ajudar a dar um suporte para que a dona Nina possa estar mais funcional e estar mais ativa dentro da segurança possível com o acompanhamento de TO. E fono logo mais. Exato, exato. Inclusive, nessa reunião que eu tive com a neta, ela já pontuou o quanto ela se preocupa com essa questão de disfagia, né, de É engasgos isso e tudo aí. mais. E eu Uhum, já falei para ela, a gente tem que realmente ficar, assim, o sinal alerta ligado o tempo todo. E aí eu uhum, acredito que nesse segundo semestre eles vão se organizar, sabe, Camila? Porque foi justamente uhum. no finalzinho do primeiro semestre, uns 2 meses atrás, que eu pontuei isso com eles, assim, com mais ênfase. Tá. Então a gente chega realmente nessa queixa de funcionalidade da paciente, que é levantar especificamente da poltrona, falo especificamente porque tem um outro vídeo que vai ser numa outra superfície, né, na cadeira, mas como Uhum, ela passa a maior parte do tempo, de fato, nessa poltrona, atualmente é a queixa de funcionalidade maior dela. E o que é que uhum, tem acontecido? Provavelmente por progressão de doença, mas todas as vezes que eu chego para atendê-la, em toda sessão, eu tenho que treinar essa transição. Então, assim, uhum, eu treino outras estratégias de anteriorizar esse centro de massa, de usar a estratégia de tornozelo, de perceber, né, trazer esse corpo mais para frente para facilitar. Passo os 4 passo a passos, né? Vamos dizer assim, as 4 etapas do sentado para em pé. Passo para ela, peço para ela falar para mim, repetir, para poder uhum, executar. E mesmo assim, toda sessão é como se eu fosse começar do zero. Então, assim, uhum. tá realmente difícil. E agora sim, vem os vídeos. Eu vou só pausar esses aqui, porque o primeiro vídeo você vai observar que ela está com a sandália, e no segundo, sem. E Tá. eu achei bacana trazer, porque embora ela esteja, né, apresentando algumas compensações nos dois, deixa eu dar o play agora nesse. Ela tem dor, Ana? Como? Ela tem alguma dor? Não, não. Não. Aliás, ela Mas, ah, teve uma época, depois de uma das quedas que ela teve, que ela ficou relatando dor na região da lombar. Mas era uma aham, coisa muito inespecífica. Aí eu ia lá, tentava ver, fazer uma liberação. Inclusive, eu pedi para a família levar, eles levaram na emergência para fazer raio-x, né, para ver se não tinha nada de uhum. fratura. E não tinha nada disso. Foi mais um músculo esquelético depois de uma das Tá. quedas. Dá um play de novo nessa do meio aí, por favor. Então, a lentidão é o planejamento, a lentidão é uma certa rigidez, a lentidão é o quê? A lentidão dela é uma dificuldade, na verdade, de entender qual é a sequência que ela tem que executar. Planejamento. Tá bom, Planejamento. é pelo déficit de planejamento, então, que tá me dando a sensação ou de dor ou de rigidez. Daí eu tava na dúvida se era o planejamento que sobrepõe todas as outras razões. Assim, ela não sabe qual é o próximo passo, certo? Tá. Exatamente. E aí Uhum. ela tem um componente de rigidez, mas é uma rigidez mais axial, não aquela rigidez clássica de roda denteada. Ela ainda Tá, apresenta, mas é mais no membro superior esquerdo, mais na tá. flexão e extensão do cotovelo. Uhum. Mas a questão dela realmente é mais axial. E nesse dia mesmo ela não estava se queixando de dor. Tá. Deixa eu ver esse perfil. Vou colocar aqui. Porque a estratégia dela, ó, ela tá querendo levantar para cima, né? Ela tá Exato. querendo levar o centro de massa para cima. E olha o quanto esse E, antipele não exato. consome o peso do corpo. Exato. Por quê? Porque ela tá levando ele para trás, aí ela reage, né? É a reação esperada quando o centro de massa tá indo para trás. É seguro? Ela tenta levantar sozinha? Tipo, em casa, Atualmente, assim? Não. não, não. Ela não tenta, ela nem tenta.
Eu pedi para ela sempre chamar, Camila, porque assim, o que eu pedi, Aham. na verdade, e eu falei também Mas com as funciona? professoras. Ela obedece? Ela tem a cognição para lembrar que ela tem que chamar quando ela quer? Então, agora ela está chamando. É isso, essa nosognosia dela, nos últimos 2 meses, aí parece que deu uma pausa, vamos dizer assim. Eu acho que Uhum. ela, hoje em dia, faz melhor esse julgamento, porque para levantar, seja da cama, seja dessa poltrona, para fazer qualquer deslocamento em casa, ela vai com a cuidadora do lado. Não precisa do suporte, ela não precisa segurar, mas vai por segurança. E aí eu tento enfatizar muito essa questão do ir para frente e para cima, tanto é que na Aham. frente dessa poltrona dela tem uma televisão, né, onde ela gosta de ficar assistindo televisão, e é uma televisão bem grande. Então ela meio que fica no reflexo um pouco da televisão. E eu já falei para ela, olha, projeta essa cabeça lá na direção da televisão, como se a senhora fosse se ver. Mas, enfim, E planejamento quando aí. você dá uma referência concreta, por exemplo, ela tem andador? Essa paciente tem andador? Andador ainda não, que ela faz uso de bengala. Mas já deveria ter um andador. Do que eu tô vendo aqui, eu nem vi ela andar. Mas eu já acho que ela deveria ter um andador. Porque se ela tiver a referência de um negócio à frente, por exemplo, o andador, e você colocar algo que firme esse andador no chão. Eu não quero que ela levante sozinha, tá? Ela vai continuar precisando chamar e ela precisa de supervisão. É um paciente com alto risco de queda. Mas o andador estando à frente e aumentando a base de suporte para frente, dando condição do centro de massa dela ir para frente numa base maior, ou seja, ela não vai cair para frente, eu acho que ajuda ela a projetar o centro de massa para frente, entendeu? Entendi, entendi. Mas Minha, é um risco esse andador ficar ali pelo auto julgamento dela de que ela bota o andador ali e vai levantar sozinha. Não quero isso. Então ela vai continuar precisando da supervisão, mas eu acredito que o andador ou uma cadeira na frente, ou você entendeu? Um entendi, uma móvel na referência. frente, uma referência qualquer. Pode ser uma cama, pode ser a mesa da cozinha, não sei da sala, o buffet da sala, vai dar a ideia de para onde ela tem que ir. O reflexo da TV não ajuda, é muito abstrato, e a imagem invertida. Então, assim, e a fala também não adianta, porque a fala é abstrata. Vem para frente, leva a cabeça para frente. Ela não tem a menor ideia do que é para frente. Ela tem 18 na moca, gente. Certamente ela tem dificuldade de organização espacial, entendeu? Então, se a gente tiver uma superfície concreta na frente, eu acho que tem mais chances dela experimentar de forma mais automática o levar o centro de massa dela para frente. Perfeito. A minha grande, vamos dizer assim, dúvida em relação ao andador, talvez nem tanto nos momentos assim que ela vai fazer essa transição, mas no Uhum. deslocamento mesmo. Muitas vezes o desequilíbrio vem com esse deslocamento posterior do centro de Para massa trás. Uhum. para trás. E aí, Uhum. provavelmente, no nível que ela está hoje, o andador ia cair por cima dela. Por isso que eu sei, eu visualizei isso, por isso que o andador tinha que estar com peso e com uma estrutura firme na frente. Ou você Certo. vai botar caneleira no andador, ou você. Entendeu? Porque essa é uma paciente que, infelizmente, está progredindo. Então, como é que eu vou manter essa paciente funcionalmente por mais tempo ativa? É via estratégias compensatórias. Entendeu? Então, Joia. nessa ideia de que ela projeta para trás, o que eu posso colocar para frente para ajudar a trazer o centro de massa dela para frente. Enquanto eu faço exercícios que projetem para frente, bacana, mas o que eu posso trazer para ela experimentar a vivência do centro de massa para frente em situações mais do dia a dia que não coloquem ela em risco. Então, o andador não precisa estar ao alcance da mão dela, não acho que deva estar, entendeu? Mas ele vai estar ali, um cuidador vem, coloca na frente, faz o peso no andador, ou você amarra o peso no andador, amarra de um jeito que já mantém lá, também tá bom, deixa o peso lá, entendeu? Para ficar. Né? Eles Exato. compram o peso, a caneleira, você coloca e fica lá. E aí a gente parte daí, entendeu?
Entendi, joia. Não, realmente é. Meu grande medo era ser um instrumento para que ela pudesse se machucar Eu, ou eu acontecer alguma entendo. coisa, mas realmente, Eu entendo, assim, mas essa facilitação. eu acho que dá para apresentar para a família e para ela dentro de um outro propósito, né? Aí eu quero ver ela Perfeito. andando para te dizer se eu vou ser favorável ou não ao andador. Que eu, por enquanto, estou falando da referência para frente para treinar o sentar e levantar. Tá, joia. O que já iria ajudar bastante ela, né? Com certeza. Inclusive, só para pontuar também, Camila, as últimas quedas que ela teve no primeiro semestre, assim, foram pelo menos umas 3. Foi justamente nesse momento que ela estava saindo da poltrona. E Uhum, quando ela ainda não estava com essa iniciativa de chamar as cuidadoras. Então, assim, ela uhum, levantava, e na hora de levantar e já fazer o giro, era a queda. Então, aham. eu me recordo, assim, de cabeça, pelo menos de umas 3. E aí, realmente, ela ia precisar de algum suporte e de alguém para ajudar nesse suporte, né, anterior. Exato, exato. Muito bem. Então, posso passar esse dos vídeos, né, da... Sim, sim, sim. Essa daqui foi só para fazer uma comparação, né, em 2024, quando eu comecei a atendê-la, Aham, e aí a cadeira já é mais alta, né, uma superfície também mais estável, que cede menos do que a poltrona, mas o quanto ela uhum. fazia toda essa transição com mais facilidade, né, e o quanto hoje ela hesita, aí também tinha a cadeira do lado, já ficou como referência, ela busca esse apoio, e aí Uhum, tem essa dificuldade realmente para realizar a extensão final, extensão de joelho, extensão de quadril. Então, uhum. é Ela ganhou realmente, peso também? sim. Ganhou, né? Dá para ver. Uhum. E aí, muito do comportamento sedentário, né? Sim. Muito difícil estimular essa paciente a ter um perfil mais ativo, né? Ao longo do dia. E com o déficit cognitivo vai ser mais difícil ainda. Exatamente. Infelizmente. Ela, na verdade, ela vai precisar sempre estar acompanhada, né? Então, ela iniciou a Sempre. musculação desde o final do ano passado. O momento do dia. E aí, para musculação e para hidroginástica, que ela ainda faz aqui em Recife também. Então, são Uhum, os momentos do dia que ela sai de casa, né? Fora uhum. isso, ela realmente fica mais restrita. Pronto, está aqui o vídeo de marcha, que eu quis trazer também para ter uma ideia. Então, é bem uma rigidez axial, mas aí é uma dissociação pobre também, né? Uhum. Você tem vídeo dela com a bengala? Ah, não lembro se eu salvei aqui, Camila. Eu acho que eu não. Porque eu vou ser sincera, eu estava esperando uma marcha pior. Da transição do sentado para o em pé, eu estava esperando uma marcha pior. Mais desequilibrada, mais instável, mais dependente de tocar nas cadeiras, nas pessoas, entendeu? Eu tô vendo o risco de queda, eu tô vendo a rigidez, principalmente cervical, cabeça e tronco. Eu consigo ver isso, mas eu achei que fosse pior, entendeu? Aí seria É, legal eu ver o quanto que a bengala melhora o padrão de marcha dela e o quanto que a bengala melhora o desempenho funcional nos testes. Por exemplo, você faz uma TUG sem bengala, uma TUG com bengala. Você faz uns 10 teste dos 10 metros com bengala, sem bengala. Aí a gente vê, por exemplo, nossa, melhora X%, melhora. Aí, ok, a bengala ela é um componente fundamental aí. Ou a gente vê não muda tanto, ou a gente vê ela se perde. Então seria legal você ter esse comparativo. perfeito, muito bom, muito bom. Vou fazer essa comparação sim. E dessa marcha dela, realmente a mudança de direção é onde ela mais está se desorganizando. Tem essa lentificação, né? Ela tem os componentes do parkinsonismo, mas essa mudança de direção, deixa eu só colocar aqui de novo, que aí ela muda de direção e o que acontece muito é ela sempre se voltar mais para a direita. E aí depois que ela faz a volta, a gente consegue observar melhor. Ela Uhum. gira e essa rigidez, e aí se distrai olhando para a direita e já vem o desequilíbrio. Sim. Mas aí eu vou fazer essa comparação também com a Uhum. bengala. O que eu tenho tido dificuldade, sendo bem sincera, na bengala, é de treinar um padrão que seja, sabe, mais Sei. fluido. Dentro do, assim, Ela usa dentro a bengala de qual lado? da direita. Na Ah, direita. que já é o lado que ela cai, ela já põe a bengala e já aumenta a base para aquele lado. Isso, exatamente. Fora isso, tem um componente aí, eu não sei se nos vídeos deu para perceber, mas tem uma questão perceptual e que está muito relacionada à PSP também, porque
costuma aparecer tanto uma sensibilidade maior à luz, então às vezes ela precisa estar com o olho assim mais fechado, quanto uma Sim. diplopia. Então, de maneira inconsciente, muitas vezes durante o treino de marcha, durante as trocas posturais, ela está com o olho fechado. E Aham. aí ela fecha justamente, na verdade, ela fecha o esquerdo, né? Fica olhando só pela direita, aí a bengala está na Aham. direita e acaba que ela sempre se volta mais para esse lado. Entendi. Tanto é que na transição também de sentado para em pé dos vídeos que eu mostrei, o antepé esquerdo é o que sai primeiro, né? Então parece que ela empurra, mas ela reage mais ao solo com esse tronco, com esse lado, membro inferior mais direito. Então tudo fica Uhum. muito voltado para a direita, realmente para ela. Entendi. Deixa eu passar Vamos aqui. ver. E aí comecei a listar, né, em relação a estruturas, funções do corpo, uma visão mais da CIF do que estaria alterado, né? Uhum. E de estruturas do corpo, assim, coloquei sistema nervoso central, estruturas do encéfalo, principalmente córtex, né, pela questão da taupatia, da PSP e tronco encefálico. E estruturas do corpo, eu fui bem generalista, porque, assim, de fato, né, cabeça e pescoço, essa parte bem axial, Uhum. indo junto com o tronco também. Membros superiores, que a gente não vê nada de balanço, essa reciprocidade de membro superior durante a marcha, ela não existe. Membros inferiores, porque aí ela está sempre utilizando mais essa dá a ideia de que ela tem uma verticalidade melhor à esquerda, mas ela tem muito uma fixação também com essa escápula, com esse ombro aqui à esquerda. E, na Uhum. verdade, onde ela está sempre se projetando mais é nesse hemicorpo à direita. E aí eu fiz essa foi de uma Essa foto aí tá boa, hein? Uhum. exato, que aí dá para ver bem, e assim, é muito espontâneo dela. Aí eu Uhum. pergunto, dona Nina, como é que está agora a diplopia, né? Tento ir buscando, assim, em relação, como é que a senhora está percebendo o ambiente? Aí eu mostro um objeto, esse objeto a senhora está vendo com nitidez? E aí ela sempre fala, não, tô vendo bem. Mas aí ela tá Uhum. vendo bem porque ela tá nesse movimento compensatório, né? Então, Sei. conscientemente, ela não percebe que já tá fazendo esse movimento para compensar. Aninha, ela já passou com neuroftalmo? Vocês têm uma avaliação mais detalhada, assim, da visão? Já. Já, E Nina foi aí? indicado, tá tudo normal. O que veio pra gente é que realmente tá tudo normal. Ok. Foi assim, inclusive, vez ou outra ela precisa ir, desde o ano passado, né, quando eu iniciei o acompanhamento, ela foi no oftalmo justamente por essas questões, pelo menos 2 vezes, e enfim, Aham. ela vai estar tudo normal. E ela precisou também ir ao otorrino, pelo menos umas 3 vezes, que foi no início, no primeiro semestre do ano passado, no final do ano passado, e antes de eu iniciar o acompanhamento com ela, acho que deve ter sido em 2023, para reposicionar os cristais. Então, vez ou outra, ela relata, né, uma tontura, mas com componente rotatório, e aí isso Uhum. desorganiza com certeza, né? Mais ainda esse quadro dela. E depois dessa última, e foi inclusive depois de uma última queda que ela teve em novembro do ano passado. Aí veio de novo essa questão do aumento da tontura, a filha levou ela no otorrino, fez toda a reposição e tudo mais, mas foi depois dessa queda que ela não realmente não voltou a ser, vamos dizer assim, o que era antes, o parâmetro Entendi. aí mais para evolução de doença. Tá. De função musculoesquelética, nessa rigidez articular, principalmente axial, e que não é só articular, né? Tem uma rigidez aí, um componente também de um aumento do tônus. Uhum. A roda denteada, realmente, ela só está presente mais no membro superior esquerdo. Ela Uhum. tem uma questão de bradicinesia também, né? Então, aí, função de coordenação de movimento, porque justamente são os componentes do parkinsonismo e tem, em relação ao controle de movimento, uma dificuldade para iniciar a marcha. A marcha e as outras, como a gente viu, né? As outras transferências também. Tá. Uma, Quando você faz testes cerebelares, ela dá positivo em tudo? Ela tem tremor, ela tem desviado com cinesia, rechaço, ou ela não tem nenhum sinal cerebelar? ela tem desviado com cinesia e o único tremor que começou a aparecer agora foi mais um tremor postural. Então, se ela estiver sentada, ele De não repente. aparece, em posturas mais Tá, altas, ela começa a tá, tremer, mas é muito discreto. Não tá bom. chega Uhum, a ser nada tão exacerbado. E de função uhum, sensorial, eu coloquei a visão, porque, assim, uhum. embora de diagnóstico não tenha chegado, né, a fechar nada por essa avaliação oftalmológica específica, mas a gente observa, né, que ela tem essa diplopia, provavelmente, porque ela faz esse mecanismo compensatório. E o perceptual Mas dela ela não relata que ela vê duplo. não Ela não fala. não fala. Então, não sei se ela tem essa diplopia. Ela tem cognição suficiente para.
para te dizer assim, quantos números está mostrando? Aí ela fala 2. Camila, ela tem. Nesse caso, eu realmente acredito que ela Dá para consiga. confiar. Dá para confiar. Nessa parte dá sim. Só que assim, e esse é um componente, inclusive conversando com a neta dela, ela falou que é como se fosse um hábito, meio, até antes de ela ter tido o diagnóstico da PSP, ela costumava fazer isso, só que não na frequência que ela está fazendo agora. Então, assim, o que é que, se é característico também da PSP, se a PSP está piorando essa questão, né, desse componente. Porque é a dificuldade. A PSP, uma das topografias, é relacionada ao nervo oculomotor. Então, a motricidade ocular vai estar comprometida ali, né? Então, assim, fechar o olho, levar para dentro, para cima, vai de alguma forma estar comprometido. O abducente, o troclear vão estar livres. Então, assim, vão ser movimentos específicos dos olhos que vão estar comprometidos. Então, eu acho que essa compensação, ela talvez indique para a gente, ou essa característica talvez indique para a gente, a assimetria no comprometimento do nervo oculomotor. Entendeu? Ao invés de diplopia. Porque, gente, se ela for o neurooftalmo, o oftalmo, ele daria, se existisse diplopia, e no teste da campimetria, e na acuidade visual, daria. Se não deu nada, a visão em si, ela não está afetada, mas a motricidade ocular, ela está e está desbalanceada. É assim, minha interpretação dos achados. O que interfere no controle postural, interfere no equilíbrio, na marcha, mas não pela razão, talvez, da diplopia, eu acho. Entendi. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar que não poderia ser isso. Eu achava que ela tinha essa dificuldade de nomear ou de identificar que era, mas que estava bem relacionado realmente a ser uma diplopia. Mas a gente pode ver. Em relação a essa conjugação, né, de movimentos, principalmente o olhar para baixo dela está bem prejudicado. E aí, o que é que acontece? Treinar com pistas visuais eu já vi que não funciona, Não porque dá ela olha certo. para baixo, desorganiza mais. Perfeito, perfeito. Na verdade, eu acho que ajudaria. Eu estou mostrando aqui na gravação, você vê, tá? Colocar uma bandeja, eu estou mostrando com uma passa, estou colocando uma passa embaixo do meu queixo. Então, assim, que me impede de olhar para baixo. Eu não vou olhar para baixo. Então, quando eu for andar, quando eu for me equilibrar, eu vou usar, eu como terapeuta, vou segurar uma superfície que impeça ela de olhar para baixo, para que ela treine só o olhar para cima. E aí eu tenho que potencializar a sensibilidade nos membros inferiores, porque ela não vai poder olhar para eles. Então, como que eu potencializo a sensibilidade lá, esteroceptiva e proprioceptiva, para não fazer os olhos irem para baixo? Porque os olhos irem para baixo é um distúrbio muito grande para o equilíbrio, né? Isso, exatamente. Perfeito. Perfeito. Outra estratégia também que eu vou tentar com ela. Eu coloquei aqui função também perceptiva, barra perceptual, né? Porque aí todo esse componente, né, agora do fechar o olho esquerdo, tudo, essa ativação maior do hemicorpo direito, faz ela se voltar muito mais para esse lado. Sim. E às vezes o que é que acontece também? O sentado para o em pé é ruim, mas o em pé para sentado também, porque ela vai tá vindo de algum local, chegou perto da poltrona, ela começa a fazer o giro e quando a perna direita encosta, ela já desaba. Então, ela senta totalmente assimétrica, porque só o lado direito, vamos dizer assim, está ali sinalizando mais a posição do corpo para ela. E de funções mentais, atenção, memória, mas é mais uma questão de memória recente, né? Enfim, com a cognição que ela apresenta hoje. Ela tem algum déficit. A questão emocional também, justamente por ter noção desse prognóstico mais reservado, por ter expressado recentemente o desejo de voltar para a cidade dela, que é Moreno. E aí ela quer voltar porque acho que tem 2 irmãos dela que ainda moram lá. Mas, assim, os irmãos não fazem parte desse cuidado mais ativo, sabe? Mais próximo dela. E aí, enfim, tá nessa dualidade dela querer voltar, não ter esse reconhecimento de que está na casa dela, né? Para ela, a casa dela é a casa dela de Moreno, de fato. E essas funções cognitivas de alto nível, principalmente como a gente falou, né, de planejamento, funções executivas.
Em atividade de participação, a queixa de funcionalidade dela, justamente nessa limitação para levantar e sentar da poltrona, eu coloquei aqui sem suporte externo, porque o que estava acontecendo? Como ela estava apresentando essa dificuldade, e quando eu estou lá treinando com ela, eu consigo ir dando pistas, vamos dizer assim, para facilitar. Mas quando é só com as cuidadoras, ela não estava conseguindo se organizar e as cuidadoras não estavam conseguindo facilitar da melhor maneira. Então, acabava que puxavam ela. Né? Então, ela Sim, deixava estou imaginando claramente isso daí. deixava de fazer esse movimento ativo, enfim, de participar mais. E vai restringir, restringe esse deslocamento no ambiente domiciliar, deixar ela mais insegura para os ambientes externos e realmente faz ela ficar mais restrita. Então, como sistemas de movimento, eu listei aqui desde o perceptual, cognitivo, sensorial, nervoso, músculo-esquelético, que mais me chamava a atenção. Né? Então, do perceptual, inclusive, e do sensorial, tinha colocado essa questão da diplopia, que talvez a gente fique com ela interrogada, né? E aí, em relação a, por exemplo, ter um TO na equipe, eu acho que me ajudaria muito, né? Para, dentro desse cognitivo, resgatar e fazer esse processo, vamos dizer assim, de aprendizado de uma nova... Eu não digo nem um aprendizado de uma nova função, né? Mas para facilitar essas estratégias mesmo, né? Que, querendo ou não, sentado para em pé tem uma atividade sequencial, né? O que vem primeiro, depois, para tentar deixar realmente ela um pouquinho mais organizada. Eu acho que era isso, né? Justamente o perceptual e o sensorial que desorganizam, mas voltando para essa parte direita, uma rigidez maior, né? Axial, como a gente já tinha pontuado. E o que a gente vê muito na marcha, essa questão dos déficits, dissociação de cintura escapular, déficit para, no final da transição, né? Do controle motor para extensores de quadril e joelho. Então, assim, é um fechamento de tudo, todos os itens, né? Que a gente viu. Sim. Em relação a construtos do movimento, né, estabilidade. Então, assim, desde o início da transferência, ela já se mostra muito instável. O uso excessivo do membro superior. E aí, isso puxa mais o centro de massa para trás, porque o corpo dela quer ir para frente, mas os membros superiores estão lá, fixos na poltrona. Por isso que, desculpa te interromper, mas por isso que o apoio tem que estar à frente. Porque que ela precisa de apoio é inevitável. Ela precisa. Não, tira da sua cabeça a ideia dela levantar sem apoio. Não vai existir. Então, onde eu vou colocar esse apoio para favorecer da forma mais segura, esse apoio tem que ser à frente. Aonde a gente pode testar opções, desde uma cadeira à frente até uma mesa, até um andador. Todos eles vão levar os braços para frente. Então, essa é o primeiro ajuste que eu faria aí, porque essas mãos para trás e fazem ela se empurrar e projetar o centro de massa para trás. Então, o resultado é claríssimo. É os pés levantando para tentar equilibrar e ela voltando, hesitando e voltando para a cadeira, fazendo aquelas tentativas sem sucesso que o paciente volta para a cadeira. Quando volta inteiro para a cadeira, tá tudo bem. Quando não erra o alvo, né? E aí cai da cadeira, né? E realmente essa parte de estabilidade nessa vista lateral, né? Dá para ver bem o quanto que ela fica lutando ali para poder. É isso aí. É aquela coisa, né? Quando eu estou lá também treinando com ela, eu consigo, através de um feedback, enfim, uma facilitação manual, dando uma referência na frente para ela empurrar minha mão assim com a testa, ou mesmo feedback verbal. E você atende ela na casa, né, Aninha? Isso. Você vai na casa. Então, sua próxima tarefa para trazer para a comunidade para a gente ver é o que você vai usar do ambiente da casa para fazer essa troca acontecer, seja do ponto de vista do treinamento dessa troca em sessão, seja do ponto de vista da facilitação dessa transferência para o dia a dia. Tá? Você vai olhar lá o que tem na casa, como é que a gente consegue, por exemplo, tem uma mesinha de vidro ali do lado. Com certeza não seria isso. O que na casa, você entendeu? Que seria seguro, que daria para arrastar, para trazer, para fazer, nem que o propósito seja o treino. O propósito pode ser o exercício em si. E não a independência. Porque você vai ter que avaliar a segurança dessa troca, né? Mas se o propósito for a facilitação do exercício, para o exercício acontecer com mais repetições de forma independente, eu já acho que vale a pena. Perfeito, Camila. Isso fez bastante sentido para mim agora, porque eu fiquei pensando, né? Uma das minhas
indagações com ela é justamente o que eu poderia utilizar para facilitar a retenção do que eu treino com ela, porque assim, a Isso. impressão que eu tenho é que eu chego lá e eu começo do zero, isso tem me angustiado realmente muito. Então, essas estratégias vão ser, sim, implantadas aí para a gente ver esse resultado. Joia. Em relação ao alinhamento, né, então, até nessa imagem aqui da visão anterior, dá a impressão que ela está reagindo mais ao solo com o membro inferior direito, o esquerdo já eleva mais a linha de pé, os dedos fogem, né, desse contato ao solo. Ela já sobe de uma maneira também assimétrica, né, indo para o outro construto. A simetria dela, desde o início do movimento, já fica comprometido, e ali também base de suporte, você vê uma posição diferente dos pés. Em relação ao controle postural, tanto a orientação postural, né, o alinhamento biomecânico, ela já não parte do melhor alinhamento para facilitar essa transferência, quanto de estabilidade, né? Então, o pé dela, esse uso excessivo, essa desorganização do corpo está mostrando também que ela está instável. E quando ela termina a transferência, né, quando ela fica em pé, ela ainda oscila. Então, ela tem realmente uma dificuldade nessa parte de controle postural também, estabilidade. Velocidade, então, é uma transferência que fica muito mais lentificada, então, principalmente pela questão, como a gente tinha comentado também, de planejamento. Suavidade time, eu acho que está muito comprometido, porque justamente ela perde essa capacidade de fazer a sequência dos movimentos. Então, ela está ali, aí no meio do caminho, ela não sabe se vai conseguir, se joga de volta na cadeira, se insiste mais um pouquinho, e aí ela faz um movimento e os dedos encontram o chão, e aí ela consegue realmente finalizar. Então, essa parte de suavidade, de fluidez de movimento, realmente fica muito comprometido. E aí, os objetivos atuais para ela, eu tinha colocado justamente passar de sentada para de pé com o melhor controle postural. Então, tentar sair, já partir de uma melhor postura para conseguir um em pé um pouco mais organizado. Passar de sentada para em pé com suporte externo mínimo. E aí, talvez esse suporte externo mínimo seja realmente a cuidadora segurando um andador, justamente para facilitar e ela iniciar o movimento e tentar finalizar sozinha, mas tendo alguém próximo. E aumentar a estabilidade durante a mudança de direção na marcha. E talvez o andador, até por ter, além de aumentar, né, essa base de suporte, ele também vai permitir uma mudança de direção um pouco mais aberta, que ela muitas vezes faz um pivô, realmente, fixa só os calcanhares e gira o resto do corpo para fazer essa transição, que é onde ela fica mais instável. Então, a gente está chegando à conclusão, volta lá um pouquinho, porque eu estou na dúvida sobre esses objetivos e a adequação deles, entendeu? Eu acho eles muito superestimando muito o quadro. Eu sei, eu estou vendo sua carinha, mas eu sinto que você tem que colocar também os pés um pouco mais no chão sobre o que você quer com essa paciente. Entende? Eu teria objetivos com essa paciente, assim, evitar quedas ou minimizar a frequência da ocorrência das quedas. Como que eu vou fazer isso? Prescrevendo um recurso externo mais estável. Orientando a família a comprar um cinto de segurança para, de repente, estar perto com ela no cinto. Fazendo adaptações na casa para deixar alguma coisa na frente da poltrona para ajudar nessa transferência e evitar essa queda. O meu outro objetivo seria manter a segurança da marcha. Eu não acho que vai aumentar a estabilidade. Não vai. Se eu conseguisse manter a segurança da marcha, e para manter a segurança da marcha é aumentando a base de suporte, ou seja, trocando o recurso externo. Indo para um recurso externo que dá mais suporte. Daí, se eu for trocar o recurso externo, meu objetivo é treinar neste recurso externo. Entendeu? Treinar paciente, treinar cuidador. E para isso eu teria que testar. Mas se eu testaria? Testaria. Trabalhar a redução de expectativa na terapeuta também, Na né? terapeuta. Aí tem um motivo aí que não tá aí, que esse eu colocaria. Porque eu de fato, com uma moca de 18 ou 10? Perdi 10, agora. a última foi 10.
Então, não sei, a gente teria que testar, que talvez também a gente tenha que pôr os pés no chão com relação a esse objetivo. Mas implementar estratégias visuais. Aí tem que ver o que funciona melhor. Visuais ou verbais, a gente vai ter que ver qual que funciona melhor, por causa da cognição. Implementar estratégias visuais ou verbais para favorecer o planejamento. O que é isso? Eu vou colocar a foto dela fazendo em 3 momentos da passagem do sentado para o em pé. Mão na frente no andador ou no móvel, bumbum saindo da cadeira, querendo estender, estendidinha e esticada. 3 fotos. Impressas, levadas lá, coladas numa cartolina grande, que vai ficar na sala. E aí eu vou acoplar essas fotos com uma palavra-chave. Número 1, mão à frente. Não fala muito, não dá muita pista. É uma coisinha bem clara. Objetivo. Ou talvez só mão. Mão na frente, ela já vai saber. Segundo, cabeça no andador? Ou tirou o bumbum da cama? Aí tem que da poltrona, tem que ver o que funciona melhor. Mas uma coisinha pequena de novo. Terceira, esticou, olhou para frente. Então, a gente vai sempre olhar as fotos. Não é na memória, no gravado, no pensamento, na Aninha falando. Não, uma coisa concreta, tá ali. Ela ainda lê? Ela consegue ler? Consegue. Então, primeiro vamos ler, dona Nina. Número 1, número 2, número 3. Dona Nina, eu vou embaralhar essas fotos. Bota ela na ordem para mim de novo. Ela bota na ordem. O que é 1 mesmo? Ela fala. O que é a 2 mesmo? Ela fala. O que é a 3 mesmo? Ela fala. Não faz, só fala. Não faz, só fala. Aí depois a gente começa a... Essa sensação eu tenho a sensação que eu tenho que começar de novo toda vez, ela pode ser minimizada. Mas tem que ter uma estratégia, e essa estratégia tem que ser abraçada por todo mundo, vocês, cuidadoras. Então, é 24 horas. Pô, quantas vezes levanta para ir no banheiro, para ir na cozinha, para toda vez que levantar, toda vez que alguém vai pedir para ela, olha para as imagens, qual que é a primeira? Você entendeu? Porque ainda dá. Ela funcionalmente ainda está bem ao ponto de seguir esses comandos claros. Então, eu teria esse objetivo. Eu não teria o objetivo de passar de sentado em pé com melhor controle postural. O controle postural provavelmente não vai melhorar. Eu vou ter que dar controle postural externamente. Uma cinta abdominal, esse paciente já tem? Tem. Cadê? Tem que usar toda hora. Entendeu? Uns enfaixamentos no membro inferior para potencializar a informação sensorial. Entendeu? Isso é fingir controle postural, mas na verdade é porque você está acreditando que a informação sensorial também potencializa o controle postural. Sim, e tá tudo bem fazer uma condição progressiva. É uma condição progressiva. Eu, para ser bem honesta, não quero minimizar o suporte externo na hora que ela levanta. Eu quero dar suporte externo para ela continuar levantando. Eu prefiro o suporte externo de uma base na frente que ela põe a mão do que a cuidadora puxando ela. Então, mas esse objetivo foi justamente o suporte externo não ser da cuidadora. Então, assim, utilizar algum outro recurso. Só que alguém não literalmente fazer por ela. Porque essa coisa do puxar ensina o paciente a levar o centro de massa para trás. E isso eu não quero. Eu quero tentar mostrar e ver se é possível esse centro de massa indo para trás, porque isso minimiza o risco de queda. Perfeito. Faz todo sentido. E assim, eu acho que é isso, expandir um pouquinho a minha visão, né? Porque estava muito voltado a o que eu estou fazendo na sessão e eu vejo que ela responde e depois não dá certo. Não dura. Não dura, exatamente. Então, assim, não é sobre trabalhar aquele controle postural e buscar aquela extensão, aquela ativação de quadríceps, tarará, mas é utilizar uma coisa, um recurso. Talvez não é uma facilitação manual uma que vai... ferramenta.
Uma Isso. ferramenta que permite perpetuar, entendeu? Porque o que vai fazer aquilo ficar um pouquinho mais é quantas vezes aquilo for repetido fora da sua sessão, além da sua sessão. Porque a sua sessão não faz mágica. Quantas vezes na semana você atende seu paciente? Atualmente eu estou indo uma vez. Olha, Então, você está de brincadeira comigo. Você só é, pode estar de brincadeira comigo, entendeu? que é Isso outra aí não barreira. é nada, é cosquinha. Então você tem de trabalhar realmente como agente da funcionalidade, que eu falo, como agente de saúde. Com essa filha, com essas netas, com recursos visuais, com fotos, com gravação. Gravo um áudio seu falando as etapas. Dá o play no áudio, sabe? Grava ela falando, dá o play no áudio. Então, assim, eu tenho que ter outras ferramentas. Perfeito, não, perfeito, Camila. E assim, é aquela paz de espírito de É não, aquela realmente é isso que precisa, e assim, reduzir realmente um pouco essa expectativa, mas eu fiquei feliz, assim, porque eu vi um direcionamento, né, e às vezes, enfim, sendo bem sincera, essa questão, né, vamos trocar o recurso, vamos colocar ela no andador, eu ficava muito com receio de, poxa, será que não vai ser alguma ferramenta que vai mais, né, ser uma barreira do que um facilitador? Será que na visão dela de progressão de doença, como ela vai receber isso? Mas assim, tem Uhum. que estar claro também para ela que vai ser Exato. justamente para manter mais essa independência. É para mantê-la mais tempo andando, para evitar. Ó, a gente tem que ter um recorde de tempo sem queda. Sabe assim? É Uhum. isso, assim, ó. Já ficamos 2 semanas sem queda. Ai, eu quero mais uma semana sem queda. Eu quero mais uma semana sem queda. Porque o anjinho da guarda dela, por enquanto, tá funcionando, vai saber até quando. Uma Exato, queda exatamente. dessa tem um TCE, olha que estrago que faz. Uma queda dessa fratura um fêmur. Pô, a gente sabe o que acontece, não precisa nem falar aqui. Então, você vai estar fazendo um excelente trabalho, sendo agente de funcionalidade uma vez por semana. Se você criar estratégias que possam ser perpetuadas pela família, se você antecipa as necessidades. Então, ó, o andador agora é a antecipação da necessidade. O olhar atento para a disfagia é a antecipação da necessidade. A indicação da TO é a antecipação, na verdade, já atrasada da necessidade, né? Então, é esse o seu papel. É esse o seu papel. Não, perfeito, perfeito. E assim, é muito bom porque eu vou levar também para a família, né? Vou levar para a filha tudo que foi discutido e Uhum, deixando assim bem claro, né? Inclusive a filha já tinha conversado comigo, né? Assim, Ana, o que é que você acha? Como é que vai ser a evolução? O que é que tá, sabe? uhum, Surge, é natural que surjam, né? As dúvidas, claro. os medos também em relação ao que vai Uhum, vir. Mas assim, uhum. dentro do que ela tem, vamos tentar preservar, né? Pelo máximo tempo possível, com É isso segurança. mesmo, com segurança. Então, não tenha medo de colocar pezinho no andador, não tenha medo de deixar uma mesa de suporte do lado da poltrona, não tenha medo, porque essas coisas vão ter de vir. A gente vai esperar ela cair para a gente colocar, ou a gente vai evitar que ela caia e colocar, entendeu? Isso. Exato, Esse, perfeito. esse, esse é o ponto. Ai, que discussão boa. Acho que é a primeira vez que a gente tem um paciente com paralisia supranuclear progressiva na comunidade. E, assim, é frequente, não é tão raro assim. Vários dos nossos colegas que estão nos assistindo aqui têm ou já tiveram pacientes com essa condição. E essa dúvida da compensação, recuperação, do coloca o recurso externo, o paciente se acostuma, não acostuma, vai compensar, não vai compensar, a gente fica sempre com esses diabinhos, né, falando na cabeça da gente. E assim, a gente tem de estar com o coração tranquilo de fazer esses ajustes e de ir na direção, em especial quando se trata de uma condição de saúde que tem uma relativa velocidade de progressão, né? Então, Isso. fique tranquila, você está fazendo um trabalho lindo, você já está com ela há 1 ano e meio, você já sabe como é que a velocidade da doença está se manifestando, você já tem vínculo, afeto, confiança com essa paciente, com essa família, não tem ninguém melhor do que você para fazer esse trabalho. Não tem, né? Então, sinta e pegue toda essa confiança aí para você
ser esse agente que lidera a funcionalidade dela e maximiza o máximo possível. E lembra, seu papel é visualizar o que está 2 passos à frente e trazer isso antes da necessidade de ficar escancarada. Antes da cuidadora falar, da filha falar, puxa, dona Nina aqui, o que aconteceu? Engasgou, passando um aperto, Aninha. Você já tem que estar com a fone entrando. Antes disso acontecer. A gente não espera acontecer. Ainda mais sabendo, né, do espectro dessa evolução, a prevenção Exato. dentro do limite aí, dentro da possibilidade, seria o melhor caminho. Inclusive, eu estava esperando justamente essa discussão, Camila, para chamar as filhas e a neta também para uma próxima reunião. Aí a gente realmente vai alinhar, vai fechar todos esses pontos que são, assim, extremamente necessários. E, Camila, como você falou, né, outras pessoas na comunidade que compartilham pacientes com diagnóstico semelhante, eu confesso que no início do acompanhamento, estudando sobre PSP, um dos parkinsonismos, né, atipos, tarará, mas eu confesso, é muito diferente. Dos pacientes que eu atendo, já atendi com doença de Parkinson, é muito diferente. Então, assim, a importância da gente, né, sentar, refletir, discutir e montar as estratégias, né, dentro aí do que é o melhor para o paciente. Ainda também tem essa questão da individualidade, né? Com Enfim. certeza, Nina, com certeza. Muito obrigada, dona Nina, a família e a você, por ter trazido com tanta clareza o quadro, por ter realmente feito filmes bons que a gente conseguiu. A gente teve muita clareza, assim, de visualizar a paciente, né? E eu vou querer saber mais, vou querer saber o que aconteceu, quais foram os desfechos, de repente ver um vídeo dela com o andador, de repente ver o vídeo dela com o bengala, né? Fazendo de novo essa troca postural com uma adaptação na casa, porque aí a gente vai vendo quanto que trocar e discutir nesses momentos aqui mudam a vida do paciente, dá uma clareza para o profissional e mudam a vida do paciente lá na casa deles. E a gente está aqui para isso, sem dúvida. Maravilha, perfeito. Você vai receber sim. Vamos aí voltar para essa discussão, seja nas discussões Vamos! da comunidade e também nas segundas também. Estarei com esse compromisso. Combinado. Combinado, querida. A todos vocês que deram a honra da sua audiência, faz um comentário aí para a Aninha, um elogio pelo trabalho de qualidade que ela está fazendo. Aproveita e coloca aí, às vezes, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara para você. A gente vai ter o maior prazer de te responder e de conectar aí, se for alguma coisa que eu não sei, a Aninha pode responder ou a gente pode responder depois. Se você está assistindo gravada essa aula, coloca aqui embaixo na Hotmart sua pergunta, seu comentário, que se eu não souber responder, vou passar para a Aninha traz a resposta. E a gente faz um compromisso aqui de daqui a alguns meses, de repente, trazer de novo o caso da dona Nina e mostrar essa progressão e mostrar como que você ajustou aí, né, ou lidou aí com as novas necessidades, porque novas necessidades sempre vão vir. Sempre vão vir. A gente tem que estar pronto ali para responder, né? Perfeito, perfeito, concordo com tudo. E é ótimo porque instiga também mais a gente, né, de estar implementando, e estar acompanhando e reavaliando se a estratégia está funcionando. Que em algum momento também o andador ele vai precisar ser substituído, então é uma atualização constante. Claro, claro, claro. Maravilha, Ana. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, dona Nina. E obrigada a todos vocês pela audiência. A gente se vê quarta-feira que vem, 8 horas da noite. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.